Nós vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, e faremos a leitura da última sessão dessa epístola, que nós iniciamos há algum tempo atrás, a meditação nela, e agora estamos, pela graça de Deus, concluindo. Essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso, e logicamente que ele visava ali corrigir algumas coisas que estavam presentes naquela igreja que ele plantou, mas sobretudo despertar aqueles irmãos para uma vida em alegria, uma vida alegre, com contentamento, uma vida que nós como crentes devemos viver, mesmo diante das dificuldades. E os irmãos perceberam que o apóstolo Paulo sabia que o melhor era partir e estar com Cristo, mas ele preferia estar aqui. Ele sabia que Deus tinha dado grandes bênçãos a este povo, mas que a maior de todas as bênçãos era ter enviado a Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que é o modelo perfeito e o Salvador do povo do Senhor. Paulo tinha consciência de que a igreja podia ter suas dificuldades, como por exemplo desavença entre irmãos, e ele trata disto. Então ele vai apanhando todos esses assuntos e mostrando que como crentes a nossa perspectiva sempre deveria ser diferenciada, e mesmo em meio a estas dores, precisaríamos ter uma postura de alegria, o que é fruto do Espírito Santo de Deus. Não é diferente ao final da carta. Então nós vamos ler o capítulo 4, versos 21 a 23, onde o apóstolo Paulo faz a sua saudação final. Ele fez a saudação inicial e agora ele está fazendo a saudação final. Nós vamos analisar e, logicamente, comparar com o que ele pôs no início e o que ele está encerrando agora com este pensamento. Tá bom? Antes de lermos, vamos orar, pedir a Deus mais uma vez que nos abençoe na compreensão da sua palavra. Querido Deus, nosso Pai, quão bom é tomarmos a palavra do Senhor em nossas mãos, abrir e ler esta palavra, sabendo, ó Deus, que somente o Senhor pode nos dar a compreensão verdadeira, somente o Senhor pode nos dar o juízo para lermos e então discernirmos o que temos à nossa frente e dentro de nós também. Assim, ó Deus, nós te pedimos que aconteça nesta noite, que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos conduza à correta compreensão da verdade, o que é próprio ao Senhor, e nos dê também a bênção de aplicarmos a mesma à nossa própria vida, e isto também pela instrumentalidade, o poder e a ação do Santo Espírito do Senhor. Dá-me a graça, ó Deus, de ler e explicar esta palavra fielmente, trazendo as implicações para cada um de nós. Tudo isso nós te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bom, vamos ler então Filipenses 4, 21 a 23. Diz assim: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo iniciou esta epístola, ele fez uma saudação, conforme vemos aí nos versos 1 e 2 do capítulo 1, onde ele coloca algumas questões que permeariam toda aquela carta. A primeira delas, aqueles que estavam escrevendo a carta, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, ele se apresenta, destina a carta de modo muito específico e faz aquela saudação inicial típica apostolar, que é exatamente o desejo de que a graça e a paz do Senhor fosse sobre aqueles irmãos, de tal maneira que eles sentissem toda a plenitude de Deus na presença do Senhor por meio de Cristo Jesus. E aí, ao longo da carta, ele vai tratar destes assuntos, sempre tendo como base estes aspectos. Tudo que ele diz, tomando a sua vida como modelo,
a de Timóteo, sendo sempre um servo de Jesus Cristo. Então ele não é servo ou escravo do mundo, ele não é escravo de Satanás, ele não é escravo dos seus desejos, mas ele entende, tanto ele quanto Timóteo, que a vida deles era uma vida dedicada a Jesus Cristo, porque eles eram escravos de Cristo Jesus. A outra coisa importante que você vai observar também nessa saudação, e é muito importante que a gente entenda isso introdutoriamente, é que ele se dirige à igreja de modo muito específico. Ele não diz assim, aqueles que estão aí na cidade, não, ele diz aqueles que são crentes em Jesus Cristo. Então observe bem que tudo que está posto na carta tem um destinatário específico. Não é para qualquer pessoa, é apenas para os santos em Cristo Jesus, e aqui ele inclui o corpo de oficiais, bispos e também o quê? Diáconos. Então Paulo se apresenta, destina e roga o quê? Que a graça do Senhor fosse sobre aqueles irmãos e logicamente que a paz como consequência da graça também fosse experimentada por eles. Seria então muito difícil entender ou perceber o apóstolo Paulo encerrando a carta num tom diferente deste. Como é que ele inicia saudando, desejando tais coisas e encerraria diferente? Quem sabe, como alguns dizem, né, curto e grosso, tchau. Não, ele não fez dessa forma, pelo contrário, de sorte que esta saudação e bênção final, essas duas partes que compõem aqui o texto, mostram para nós, irmãos, que a nossa alegria também deve estar nas despedidas. A nossa alegria também deve estar presente quando? Nas despedidas, quando esta é feita debaixo da graça de Deus. Olha que coisa interessante, né? A gente deve ter alegria quando nos despedimos, mas quando esta é feita debaixo do quê? Da graça de Deus. E aí, eu queria que você pensasse o seguinte: imagine que você fosse a um ofício fúnebre para se despedir de alguém, só que ele não é crente e você é. Como é que seria essa despedida? Como que seria a despedida que você faria com alguém, ou de alguém, que você sabe que ela não é crente? Não seria difícil? Não é este o sentimento que o apóstolo Paulo traz nessa despedida. Porque ele está tendo a plena convicção que ele está se despedindo de pessoas que foram alvos da graça de Deus. E aí isso muda de figura. Por quê? Observe bem, irmãos, que nos versos 21 e 22, ele está fazendo as saudações. Essa palavra saudação, ela se repete 3 vezes aí no texto. A primeira delas, no verso 21, logo no início: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Depois, a segunda vez: os irmãos que se acham comigo, o quê? Vos saúdam. Depois: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de... Então, lógico que a leitura desse texto vai lhe colocar exatamente diante desta saudação. E essa saudação que o apóstolo Paulo faz aqui é uma saudação efusiva, plena de alegria, de reconhecimento que, a despeito de qualquer situação pela qual eles, Paulo e os amigos, estivessem passando, ou até mesmo os da casa de César, era uma razão de agradecer a Deus, estar tendo esses irmãos como irmãos em Cristo e poder se dirigir a eles, saudando-os, como ele faz aqui. E aí eu quero tirar algumas lições para nós aqui. A primeira delas, irmãos, é o dever que todos nós temos de manter uma relação fraterna com os nossos irmãos, mesmo estando distante deles. Veja bem que Paulo está longe, preso, os seus companheiros, embora presos, mas estão lá com eles, e aqueles que são da casa de Paulo também estão lá. E diferente do que alguns podem fazer, eles não perdem a oportunidade, no caso do apóstolo Paulo, e aqui trazendo a saudação dos demais, de estabelecer e manter este vínculo fraterno. Como que eles fazem isso? Por meio desta o quê? Desta saudação. Daí a ênfase neste aspecto. Eu quero que vocês saibam
que eu estou lhe saudando, que os meus companheiros estão lhe saudando, e eu quero que vocês saibam que todos os crentes que aqui estão também o quê? Te saúdam. Você pode olhar para isso e achar, quem sabe, uma bobagem. Mas eu antes de você pensar dessa forma, eu queria que você pensasse o seguinte: quantas vezes você vem à igreja e volta da igreja e não saúda os seus irmãos? Quantas vezes? Quantos domingos? Talvez tenha irmãos na igreja que você passa anos e não cumprimenta nenhum. Então a saudação é uma demonstração de fraternidade cristã. Não é apenas dizer oi, tudo bem? Mas como eu disse, é aquela declaração efusiva que demonstra interesse, apego com aquele irmão, compreensão de que vocês são parte do mesmo corpo. Eu saúdo os irmãos, disse o apóstolo Paulo. Quem está comigo, saúda os irmãos. Os da casa de César, saúda os irmãos. Por quê? Porque há necessidade de manutenção desta relação fraterna entre os irmãos de Cristo Jesus. E aí, mais uma vez, eu faço a pergunta: quantas vezes você já veio à igreja e não saudou seus irmãos? Ou quem sabe foi saudado por eles também? Porque às vezes a gente pode dizer, né? Mas ninguém fala comigo, também eu não falo com ninguém. Mas é sua responsabilidade de falar com os irmãos. E falar com alegria. E falar com gratidão por fazer parte do mesmo corpo. E falar com um desejo ardente de saber como ele está e de comunicar alguma bênção em Jesus para aquele irmão. Quantas vezes, irmãos, nós não estamos longe como o apóstolo Paulo estava, passamos ombro a ombro e, quiçá, viramos o rosto para saudar, pelo menos piscando os olhos, se é que isto é possível. Sabe o que isso revela? Má compreensão da verdade, podendo chegar até a desprezo para com o irmão. Não é isso que caracteriza a vida cristã. Os irmãos o saúdam. E aqui, irmãos, interessante que não somente há esse dever de manter essa comunhão fraterna, mas essa comunhão fraterna, ela não pode ser concebida em acepção de pessoas. Olha que coisa interessante isso, porque assim, ele diz assim, ó, saudai cada um dos santos em Jesus. Pastor, e aquela crente? Aquela crente chamada Evódia, e aquela crente Cíntia, que estavam dando trabalho na igreja. É para saudar essas irmãs? É cada uma delas. Mas não pode só uma, não, as duas. Mas a outra é confusa, não importa, tem que saudar essa também. Paulo especificou, é cada um. Não somente cada um deles está saudando, e veja que ele dividiu em 3 grupos, eu, os meus companheiros e os da casa de César, mas é para saudar o quem? Cada um. O que você gosta e o que você não gosta. O que dá trabalho e o que não dá trabalho. O que é rico e o que é pobre. O que está doente e o que está são. O que sabe muito e o que sabe pouco. Aquele que é presente e aquele que é ausente. Cada um. Cada um. Por que isso, irmãos? Por que essa individualidade, essa pessoalidade? Porque, irmãos, nós não vivemos à parte uns dos outros, nós somos parte do mesmo corpo. E como é que eu posso conferir honra a um e não a outro? Na verdade, a Bíblia me diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, que aqueles que têm menor decoro devem receber maior honra. Já pensou isso? Eu quero que vocês saúdem a cada um dos santos em Cristo Jesus. Cada um. Aí eu vou fazer a outra pergunta. A primeira foi essa. Quantas vezes você veio na igreja e não saudou os irmãos? Certo? Agora a segunda pergunta. Quantas vezes você veio na igreja,
viu o irmão e não o saudou porque você fez acepção de pessoas. Não, aquele não. Não, aquela não. Olha, não estou muito bem com ela. Quantas vezes você fez isso? Você não se envergonha disso? Você não sente nada por isso? Isso não dói no seu coração? Isso não traz nenhuma acusação sobre a sua mente? Você continua vivendo do mesmo jeito, tranquilo? Algo está errado. Porque a saudação é para todos. Ah, pastor, mas eu não sei se ela vai receber. Esse dia eu estava instruindo um jovem, e eu dizendo para ele, rapaz, fale com todos na igreja. Fale com todos. Da criancinha, sempre de modo respeitoso, tá? 1 Timóteo 5, 1 e 2. Como é que eu falo com os mais velhos? Como a pais, as mais velhas como as mães, as moças como as irmãs, e aos jovens com respeito. Fale com todos. Fale com a criancinha. Fale com a senhora. Fale com o jovem. Fale com todo mundo, meu filho. É o seu povo, o povo do Senhor. São os seus irmãos. Quantas vezes você veio na igreja e não falou porque você fez acepção? Não, não quero falar com ela não. Não quer? É assim mesmo? Meus irmãos, se nós queremos ter uma vida alegre em Cristo Jesus, uma das coisas que evidencia é a nossa disposição para ter comunhão com os irmãos e saudá-los, sem acepção de pessoas. Sabe o que é interessante? É que mesmo falando isso, vai ter gente que não vai fazer. Vai continuar sem falar e vai continuar fazendo o quê? Acepção. Eu espero que não seja você. A outra coisa importante aqui que a gente vê nessa saudação, por favor, volte os olhos mais uma vez para a Bíblia, né? A primeira é que é um indicativo da nossa comunhão, é um dever, né? Eu tenho que ter essa comunhão. A segunda é que ela não pode ser tomada com acepção de pessoas. A terceira coisa é que ela é um forte testemunho da graça de Cristo Jesus na nossa vida. Observe bem que o apóstolo Paulo diz, olha, saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúda, que possivelmente Timóteo, Epafrodito, e talvez mais algum outro auxiliar que tenha ido, mas aí depois, no verso de número 22, assim, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de quem? De César. Sabe o que isso mostrou? Que nesta atitude do apóstolo Paulo, de estar ali, pregando o evangelho, mesmo em condição deplorável, preso, o evangelho, ele o quê? Ele foi semeado, e a semente brotou. E uma vez que essa semente brotou, os crentes surgiram, também nos da casa de César, porque eles estavam agora dentro do cenário romano, né, ali de trabalho, na organização do Estado romano, e esses irmãos sabiam da existência de outros irmãos aos quais Paulo estava destinando a carta, que eram os irmãos em Filipos. Filipos, possivelmente, uma colônia romana. Então veja, os irmãos daqui da casa de César, mandando lembranças para os irmãos da casa de quem? De quem? De Filipos. Ok? Esta epístola, ela chegava às mãos do dirigente da igreja e ela era lida publicamente. Ok? Então, quando os crentes de Filipos ouviam essa carta, que chegou no fim da carta, no verso 22 precisamente, penúltimo versículo, o que é que eles ouviram? Os da casa de César vos saúdam. O que isso representava? Um testemunho de comunhão cristã. Tinha crentes lá, não era apenas Paulo, não era apenas os cooperadores do apóstolo Paulo, mas os crentes. Então eu não tenho somente um dever, eu não tenho somente um dever que deve ser tomado sem acepção de pessoas,
eu tenho um dever que gera um testemunho. E aqui eu vou pensar com você. Chega numa igreja onde a pessoa lhe recebe bem e te saúda. Como é que você se sente lá? Como é que você se sente? Amado. Ah, pastor, é uma igreja receptiva. Tem gente que quer transformar a igreja numa igreja receptiva. Não, os crentes entendem isso. É um ponto. O outro ponto é o seguinte. Nós viajamos agora, eu ensinara José, não é? E o Gabriel foi. E chegando lá na igreja, eu disse, estou trazendo aqui um abraço do seminário, da igreja, para esses irmãos. Sabe o que é que eles mandaram para vocês? Abraços. Eu tenho certeza que vocês não conhecem esses irmãos. Mas por que eles fizeram isso? É uma testificação de comunhão, irmãos. No dia que você chegar lá e disser assim, eu sou da igreja da Pissarreira. Ah, o pastor de vocês falou aqui. Falou que vocês mandaram um abraço. Que é isso? Testemunho de comunhão. Então, a primeira coisa que o texto nos ensina é isso, o dever que nós temos de nos saudar. Esse é um dever sem acepção, e um dever que gera testemunho. Lembre disso. A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, nessa palavra de despedida, é uma outra coisa que o apóstolo Paulo tem como marca do seu ministério, que também é o desejo ardente de ver a graça de Cristo Jesus sobre a vida dos irmãos. Verso 23, lemos assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso quê? Espírito. Lembra como ele iniciou a carta? A graça e a paz. Está lá, verso 2, graça e paz. Como é que ele termina? Com graça. Irmãos, já teci comentários aqui em outros dias sobre a importância da graça de Deus na nossa vida. E hoje, providencialmente, nós lemos o capítulo 12 de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo sofre ali com o espinho da carne, não é? E ele pede 3 vezes a Deus que retire dele esse espinho, e a resposta que Deus dá para ele é o quê? Não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é? Então Paulo aprende que iria se gloriar mais nas fraquezas do que na força, porque quando ele estava fraco, aí que ele estava forte, e quando ele estava forte, aí que ele estava fraco. Pois bem, é esta graça que nos salva, graça que nos santifica, não é? Essa graça que nos conduz em triunfo por meio de Cristo Jesus, essa graça que nos alegra, essa graça que nos traz paz, é esta graça que é a expressão da bondade de Deus, que o apóstolo Paulo deseja para os crentes. É isso que ele quer para os crentes. Eu não consigo ver um desejo mais nobre do que esse, porque ele não estava rogando dinheiro, não é? Ele não estava dizendo assim, olha, eu quero que acabe seus problemas acabaram, não está dizendo isso. Ele não estava rogando para que o governo fosse melhor ou pior. Ele está dizendo, olha, o que vocês precisam é o que eu mais desejo da parte de Deus para vocês, sabe o que é? É a graça do Senhor. E aqui eu já queria fazer uma consideração. Meu irmão, eu tenho certeza que você deve ter vindo hoje à noite aqui com um monte de desejo, de pedidos, mas olha, peça a graça de Jesus, peça a graça de Jesus. Nós não temos como ir além e nem devemos daquilo que a própria Bíblia descreve sobre a manifestação da graça na vida de alguém. Mas eu queria que você pensasse, foi pela graça de Deus que nós saímos das trevas para a maravilhosa luz. É pela graça de Deus que nós somos conduzidos em triunfo. É pela graça de Deus que haveremos de ser glorificados. A graça de Deus é essencial na nossa vida. Eu sei que você pode ter muitas necessidades, irmãos, mas não se esqueça, Senhor,
eu preciso da tua graça. Tem um grupo musical, Logos, que uma das músicas dele traz exatamente essa perspectiva, né? Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Já ouviram isso? Quão necessitados de graça nós somos, irmãos. O que é que Paulo deseja para os crentes? Graça. Eu olhei para isso aqui e digo, meu Deus, olha aqui, pastoralmente falando, o que é que eu deveria pedir como pastor da minha família, né? Graça sobre a minha esposa e sobre o meu filho. Como pastor da igreja, graça sobre o conselho, graça sobre os diáconos, graça sobre os irmãos, graça sobre os enfermos, graça sobre os sãos, graça. A graça de Jesus, irmãos. Agora olha que coisa interessante. A graça de Jesus seja com que parte do homem, aí ele está dizendo? Seja com o espírito. Irmãos, eu queria fazer algumas considerações breves aqui sobre isso. Na palavra do Senhor, quando você toma a parte imaterial do homem, você pode ter duas aplicações. A primeira delas seria ver o homem naquilo que diz respeito à sua formação, espírito e corpo. Ok? A divisão. Mas você pode tomar a palavra espírito, alma, como homem na sua inteireza. Tá? Entenderam isso aqui, a diferença? Então você pode tomar apontando divisão entre a parte material, corpo, e imaterial, que é espírito, alma, ou pode ser falar de espírito na totalidade do ser, ou alma. Espírito, alma, mesma coisa. Aí você olha para esse texto aqui, a graça de Jesus seja com o vosso espírito. Você pode então compreender aqui a totalidade do ser, ok? Ou a parte imaterial. O que eu acho que faz mais jus a esse texto? Que ele está focando na parte imaterial e não na totalidade do ser, embora haja consequências na totalidade do ser. Por quê? Porque lembre que o apóstolo Paulo foi preso na prisão, logicamente, né? Fisicamente ele está limitado, mas e espiritualmente? Está limitado? Mas não está mesmo. Mas não está mesmo. Então, quando a graça de Deus é conosco, mesmo estando limitados fisicamente, o nosso espírito continua sendo santificado. E nós continuamos alegres na presença do Senhor, mesmo quando limitados fisicamente. Não é uma bênção isso? Aí eu fiquei pensando naquelas pessoas que você diz assim, fulano de tal está aqui, mas o espírito está longe, o corpo está bonito, mas a alma, meu filho, ó, não está vagando, porque a gente não crê que a alma saia do corpo a não ser no dia da morte, né? Mas está longe a cabeça. E aí você imagine a graça de Deus com o espírito dessa pessoa, trazendo paz, consolação, conforto. Por isso que Paulo diz assim, olha, eu quero, né, que a graça de Deus seja com o espírito de vocês, para que não seja um espírito ansioso, inquieto, mas um espírito que descansa em Deus e se alegra no Senhor. Por isso que ele finaliza esta carta dizendo, eu tenho um desejo, e a minha petição a Deus é que a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Porque se isto acontecer, vocês terão, mesmo com circunstâncias ruins, a alegria que flui do Espírito Santo de Deus. Por quê? Abra sua Bíblia aí, por favor. Gálatas, capítulo 5. Lembra lá? O que é que flui do Espírito de Deus? O fruto do Espírito é, olha lá, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há o quê? Não há lei. Quando nós temos a graça do Senhor Jesus, por meio do Espírito dele, estas coisas serão sempre presentes na nossa vida. Então eu queria que você fosse para casa hoje considerando algumas coisas. A primeira delas, meu filho, por favor, aqui por favor é meu. Não é de Cristo, porque ele não pede por favor a ninguém, é bom que se diga. Mas por favor, lembre disso. Não vá embora sem saudar seu irmão, não. Faço não. Isso não é próprio dos crentes. Não é próprio. Você não deve ser seletivo. Falo com esse, não falo com aquele. Falo com... Não, saúde. Aí lembre que saudação não é dizer, oi, tudo bem, oi, tudo bem. Não, saúde, cumprimente. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, pequenino. Deus cuide de você. Deus te guarde. Não deixe de fazer isso. Saúde o seu irmão. Lembre disso. Lembre que isso é um testemunho cristão, além de ser um dever. Além de ser um dever. Manter a comunhão dos santos. A outra coisa, tem muitas coisas importantes na sua vida, mas nunca, nada mais será mais importante do que a graça de Deus com você. Então, se é um desejo do apóstolo para a igreja, deve ser um desejo nosso para cada um dos irmãos. Eu fui criado tomando bênção. Hoje em dia parece que o povo já não quer mais saber. São poucos os pais, né, que ensinam isso. E não só dos pais, mas até com tios mesmo. Então é difícil eu ver um tio meu que eu não peça bênção. Uma tia, né? Mas aquele ato tão simples, né? Mas é tão significativo, não é? Já pensou sua mãe dizer para você, meu filho, Deus te abençoe. Seu irmão, Deus te abençoe, meu irmão. Uma saudação, mas que revela o desejo de um coração santificado pelo Senhor, de ver o bem na vida do outro. Eu espero que Deus te conduza a isso, e ao fazê-lo você diz que a graça do Senhor seja com você. A graça de Jesus seja com o seu espírito, lhe fortalecendo, lhe consolando, lhe animando, encorajando, dando intrepidez, que a graça de Jesus seja com você. Aqui nós finalizamos esta epístola, e o desejo é que a gente tenha aprendido com ela a sermos cristãos alegres. Afinal de contas, se temos o Espírito, Ele nos dá a verdadeira alegria. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.